Olá, minha gente do nosso canal. Nós estamos aqui num encontro espetacular. Estamos aqui revendo o nosso grande amigo, o pastor Eduardo Monteiro da Silva, que nós temos uma convivência de longas datas. Quando ele pastoreava a Assembleia de Deus em Breves, era supervisor daquela área. E ao lado dele estava aqui, naquela época, o presbítero Miranda, que um companheiro fiel, que quando o pastor Eduardo foi apresentá-lo ao Santo Ministério, eu fui parabenizá-lo porque eu via entre os dois uma fidelidade, uma sinceridade. E hoje nós estamos aqui em Belém do Pará, na nossa Comiadepa, na nossa convenção, e estamos aqui para eternizar esse momento. Nós vemos aqui o pastor Eduardo com tantas experiências. Eu me lembro, eu acredito que foi naquele encontro de obreiro da nossa convenção com o pastor Josias Camilo da Silva, né? De Souza, da Silva, né? Lá em Mucambo, não, Luciana. O pastor Eduardo entregou uma mensagem sobre pastor e ovelhas, Miranda, pastor Miranda. E que cada pastor tem a sua ovelha, e cada ovelha tem o seu pastor em particular. Então foi uma mensagem assim que chamou muita atenção dos convencionais. Mas a época não nos permitia a gravar, certo? Então o pastor Eduardo, ele é portador de grandes sermões, mas na época não era gravado. Então a importância hoje para essa nova geração de nós usarmos as redes sociais, né, com mensagens, porque um dia nós vamos partir, mas as mensagens vão ficar, né, aí nas redes sociais à disposição das pessoas. Então nós estamos aqui, o Miranda, pastor João Botebol Miranda, pastor da Assembleia de Deus, a linha Melgaço, e ele é de origem judia. O seu avô era judeu, a sua mãe era judia, né? E hoje ele é um pastor que Deus tem usado de uma maneira grandiosa, tanto na edificação de vidas, como na conquista de patrimônio para as igrejas por onde tem passado. Grandes templos como Corralinho, como Bagre. Você vai em Bagre, uma cidade tão pequena, o templo é uma coisa gigantesca, espetacular. Então nós vamos aqui ouvir o pastor Miranda e vamos interagir o pastor Eduardo aqui. Eu sei que muitas pessoas que conhecem o pastor Eduardo, né? O pastor Eduardo é o exemplo daquele bom soldado que trabalhou, que foi valente. Ele foi pastor também aqui em Belém, na Assembleia de Deus de Maguari, Santa Maria, e assim muitas, Jacundá e muitas Carajás, muitas grandes igrejas. Está aqui jubilado, né? E fica aqui um exemplo, né, para essa nova geração. A importância vai ficar o legado do pastor Eduardo, mas é bom nós deixarmos mensagens também. Então o pastor Miranda, ele vai ficar à vontade, aqui é um canal no YouTube. Você que deseja acessá-lo, é Everaldo Novaes. Não coloco pastor para me identificar melhor com as pessoas, eu coloco só apenas Everaldo Novaes. Então, com esse público aqui desse canal, nós queremos aqui ouvir o pastor Miranda. Ele vai falar sobre a sua experiência, sobre o pastor Eduardo, que é o que nós estamos visitando. Nos ofereceu um almoço espetacular com açaí e nos conheceu através do momento de saúde, mas eu vi alegria nele, o gesto de alegria, e ele vê a gente, mostra que ele ama a gente, né? E citou o nosso nome. O Isaac veio lá do Paraguai, está fazendo medicina e está sendo o nosso técnico aqui nessa programação. Então, com vocês aqui, o pastor Miranda. Segure bem pertinho do senhor. Pode botar a máscara. Tá bom. Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Obrigado aqui pela presença aqui do pastor Everaldo. E ao lado aqui do pastor Eduardo. Isso aqui, pastor Everaldo, de vez em quando a gente está aqui. De vez em quando ele vem fazer uma visita, né? Desde quando ele foi jubilado, a gente sempre vem por aqui com ele. Foi meu pastor durante quase 4 anos na cidade de Breves. Foi meu mestre, aprendi com ele muita coisa mesmo, né? É um exemplo está deixando aí um exemplo e com seu estilo de vida,
deixando um legado muito grande para a sua geração e que para a nossa geração também, e para a geração que hoje está aí despontando, se quiserem ver homens de Deus como o pastor Eduardo, pode ter na certeza que tem muitos. Né? Nós trabalhamos ao lado dele, assim como ao lado de muitos outros pastores. Né? Conhecemos o pastor Eduardo ainda quando era pastor em Paraíso do Aramã. Né? De lá ele saiu para cá, para o rumo de Belém, pastoreou de outras igrejas e foi para Breve. Né? E dou graças a Deus em ter uma amizade muito grande com a sua família, suas filhas. A gente sempre está em contato, né? E nós estamos na luta, né? Também já há 30 anos aí nesse ministério e fazendo aquilo que a gente pode fazer. Não deixe de lembrar daquilo que Deus diz: tudo que vier na tua mão para fazer, faz conforme a tua força. Então a gente tem recebido de Deus força para fazer o trabalho, fazer a obra. Dou graças a Deus pela família que tenho também, que me ajuda. Né? E é um prazer ver muitos outros obreiros aí, que nem o pastor Eduardo, que estão findando a sua carreira. Tenho certeza que, se puderem, dirão sempre aquilo que Paulo disse, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e apenas a gente vai aguardar receber do nosso Rei Jesus a coroa. Estamos ali em Melgaço, pela graça de Deus, né? E também respaldado pela nossa convenção, através do nosso presidente, pastor Gilberto Marques, nosso líder, grande líder, que está também deixando aí um exemplo muito grande para quem quiser. Estamos terminando uma convenção e ele está ali dando um exemplo que, meu Deus, a gente fica olhando às vezes e diz ele na idade que está e faz o trabalho que está fazendo, tá bom? Com uma mente de jovem. Isso, uma mente... Além do tempo, né? Além do tempo, exatamente. Né? Então Deus abençoe a todos que ouvirem aí, assistirem aí no canal do pastor Everaldo, né? Ele está dizendo que não é para colocar acessar pastor, é só Everaldo Novaes. Né? Mas eu ainda quero, tá só bom? um minutinho aqui. Então, obrigado aí, pastor Everaldo, por ter me acompanhado aqui. Foi quando eu te convidei. Obrigado por ter nos acompanhado. Mas ainda não terminamos, eu gostaria que você passasse para esse público aqui uma experiência, a maior experiência no seu ministério que marcou, e uma também junto ao pastor Eduardo. Um exemplo assim grande que ele deixou na sua vida, uma marca, por gentileza. Bom, no nosso ministério, uma das marcas que eu aprendi com o pastor Eduardo foi nunca desistir dos planos, nunca. Se colocasse no coração para fazer, podia ir para frente, que Deus ia abrir porta. Então o pastor Eduardo sempre encorajou todos nós. Eu fui dirigente de congregação na época dele, né? E eu louvo a Deus, porque quando a gente pensava que não ia dar certo, ele sempre tinha uma palavra: Miranda, vai em frente, a obra é de Deus, ninguém pode parar. Então, pastor Eduardo, dessas experiências que eu tenho na minha vida, é que ele foi um grande incentivador, encorajador, né? Se eu fosse contar aqui uma experiência de uma vez, pastor, nós estávamos no mato lá para tirar. Isso eu fiz quando eu estava no Monte Tabor, no primeiro campo. Mas nós fomos para o mato tirar uma madeira para fazer um barco para a igreja, em Breves. Mas não era o Pirocaba, não, né? Não, nesse Pirocaba já era, foi o grande, já era o assembleiano. Nós fomos tirar, né? E foi um irmão, já de saudosa memória, era um barbeiro, cabeleireiro, irmão Françu, e foi um irmão por nome Isaías, né? E o irmão Isaías ficou meio preocupado, porque o pastor Eduardo chegou lá, chegaram de manhã, e a árvore do pau não tinha nem sido
Leibada. E o pastor Eduardo disse aí, não, vamos levar essa madeira. E o irmão disse, pastor, olha, estou acostumado aqui nesse mato. Se eu quero levar essa madeira, o pastor Eduardo disse, não, eu quero levar, não, nós vamos levar. O certo que ele disse, então você fica aí no barco aí, tirando água desse barco, para não deixar entrar água, porque quando nós chegarmos aqui, lá de terra, e nós fomos deixar o irmão lá. O certo é que quando foi 4 horas da tarde, nós saímos com a madeira de lá. E o pastor Eduardo disse, vamos embora, levar a madeira. Isso eu fiz quando eu estava no Monte Tabor com a mesma pessoa. A mesma pessoa. Quando eu cheguei com 62 homens no mato lá, na beira do porto, nós tínhamos madeira para colocar, e eu falei isso, olha irmão, vamos colocar toda essa madeira. E o irmão disse, pastor, é muita madeira, você já quer descer essa jangada hoje? Eu digo, vamos descer. Não é que eu queira não, vai descer. Ele disse, você vai ficar aí, para quando cair madeira na água aí, você vai amarrar nessas boiadeiras aí. E não, o certo que foi a mesma coisa, 4 horas da tarde, ainda estava com a madeira tudo na água. Quer dizer, são experiências que eu tive e foi uma das experiências da minha vida muito grande. O resto, eu só digo o seguinte, como dizia Daniel Beck quando perguntava para ele, como foi para fazer isso? Foi ele que fez. Foi ele que abriu as portas, foi ele que mandou recursos, foi ele que nos deu força, nos deu companheiro, e nós estamos em Melgaço lá, pela graça de Deus, hoje, construindo o maior centro de eventos do Marajó. Só tem um em Soure. Lá em Melgaço, é o maior centro de eventos que o ano que vem, em junho, desse dia vai ser inaugurado. 30 por 50, para caber lá, segundo o engenheiro, 5.000 pessoas sentadas. Então, essas são as experiências que ainda não paramos, mas quando chegar a hora, é claro que vamos ter que parar. Então, minha gente, eu tenho uma experiência também que eu aprendi com o pastor Eduardo, e eu acredito que vai enriquecer muito essa nova geração. O pastor Eduardo substituiu o pastor, pai do Gedielson, o pastor Gerson, um homem de um conhecimento grandioso, tinha o seu filho Gedielson, pregador, mesmo eloquente, e tinha Caleb, que hoje é um grande sucesso, um cantor. E o pastor Eduardo, mais comedido assim nas suas mensagens, mais dado ao ensino, né? Então, naturalmente o povo sente, né? Mas ele não se deixou levar por aquilo, começou a trabalhar, e ele chegou a construir 10 congregações na cidade de Breves. Praticamente 4 anos. 4 anos, barco para a cidade. Fez um trabalho espetacular, deixando grande exemplo de um homem honesto, de um homem certo nos seus negócios. E na despedida dele eu vi o circo de oração todo mobilizado, as irmãs chorando, abraçando, dando presente para ele. E no culto de despedida, talvez ele pense que eu nem tinha gravado aquilo, mas eu guardei aquilo no meu coração quando ele disse: não decepcionei a Deus que me enviou, não decepcionei a convenção que me comissionou, que me mandou para cá, não decepcionei a igreja e não decepcionei a sociedade. Então ele disse: se eu não fui igual ao outro, e se não fiz grandes trabalhos, se não teve grandes conquistas, mas eu não deixei nenhuma mancha na igreja. Isso é muito bonito, é um exemplo para a nova geração. Então, pastor Eduardo, tem muita gente que lhe ama aí, que vai ver esse vídeo. O senhor pode dar menos assim, um alôzinho, um aceno para esse povo, um acenozinho aqui para o povo lá que está ouvindo. Isso aí, ó. Ele está dando um aceno aí. Então, gente, olha, tudo de bom, um beijo no coração. Foi muito bom estar aqui com o pastor Eduardo, pastor Miranda e Ana e a família do pastor Eduardo. Que Deus abençoe.